Então vamos lá, mais uma aula. Hoje a gente vai dar uma olhada na Lectio Sexta, mas antes vamos revisar a Lectio Quinta. É, Aqui, de novidade, na verdade a gente não viu muita coisa. Vimos somente que existem três declinações, né? E três formas de terminar, né? No singular e no plural do ablativo. E basicamente que o ablativo indica melhor, né, a qual declinação cada palavra pertence do que o nominativo, né? Então, por exemplo, aqui nessa lista de palavras, eu sei que Agnus Annus Bellum Forum Mundus, que tem uma terminação US, o M no nominativo, pertence ao mesmo caso, à mesma declinação, a segunda, no caso, né? Porque termina com O, né? E o plural deles é todos feito com I, ok? Então, aprender o nominativo e o ablativo de cada palavra é melhor do que só o nominativo, né? E, além disso, vimos que plebs é uma palavra coletiva que pode ser traduzida tanto no singular quanto no plural. Mas, basicamente isso, né? Vamos dar uma olhada na Lectio Sexta, então. Não vai inovar muito, tá? Vai continuar quase na mesma coisa. Vamos ver, resumo, os romanos entram em guerra contra os ecos. Durante essa guerra, o exército romano cai numa emboscada preparada pelos ecos. O senador nomeia Cincinato ditador. Cincinato resgata o exército romano. Ele vai para o Senado e renuncia ao cargo de ditador. Em seguida, retorna para sua fazenda. Ok. Bom, como sempre, a gente vai ler. Depois eu vou traduzir logo em seguida. Se vocês quiserem fazer uma pausa, né, para traduzir, vocês podem fazer. Aqui tem um vocabulário como sempre. Vamos lá. Domani abuerunt bellum cum equis. Aqui a gente tem essa junção de A com E, tá? Normalmente isso daqui seria escrito junto, né? Não sei por que os editores tomaram essa escolha de não usar esse caractere especial do A junto com E, mas, bom, é como tá. A pronúncia reconstituída falaria aequis, né? Mas o latim eclesiástico fala essa letra como E, tá? Equis. Consul Romanus venit cum exercitu Romano ad puniam. Exercitus Romanus puniavit cum equis. Equi puniaverum cum Romanis, equi viri fortes fuerunt. Se Romani etiam viri fortes fuerunt. Ergo, viri fortes puniaverum cum viris fortibus. Sed exercitus Romanus venit in manium periculum. Viri Romani exclamaverunt. In manio periculo sumus. Sed viri Romani fortes fuerunt, et in urbe Romana fuit senatus Romanus. Viri boni fuerunt in senatu Romano. Ergo, senatus Romanus fecit consilium, dictatorem preaverum. Cincinnatus fuit vir bonus, vir fortis. In veritate, Cincinnatus fuit Romanus bonus. Legati ex senatu venerunt ad Cincinnatum. Cincinnatus fuit in agris. Legati ex senatu dixerunt, quod exercitus Romanus in periculo magno fuit. Dixerunt quod senatus creavit Cincinnatus dictatorem. Ergo, Cincinnatus non remansit in agris. Cincinnatus fuit dictator. Cincinnatus venit cum viris fortibus. Cincinnatus puniavit cum equis. Cincinnatus vicit equus. Sed Cincinnatus non remansit dictator. Cincinnatus non voluit maniam potestatem. Cincinnatus voluit agros bonus. Ergo, Cincinnatus venit in senatum. Cincinnatus dixit in senatu, quod non voluit maniam potestatem. Cincinnatus venit rursus in agro, num Cincinnatus non est dictator. Muito bom. Vamos traduzir. Os romanos tiveram guerra com os ecos, né? Vamos traduzir, vamos estar aqui. Contra, né? Aqui nesse sentido, contra, né? O cônsul romano, né, veio com o exército romano para a batalha, para a guerra, né? O exército romano lutou com os ecos. Os ecos lutaram com os romanos. Os ecos foram homens fortes, mas os romanos também
homens fortes foram. Foram também homens fortes. Logo, por isso, né? Por consequência, então, homens fortes lutaram com homens fortes, né? Aqui, diferença do nominativo para o ablativo, né? Mas o exército romano veio, caiu, né? Chegou em um grande perigo, né? Ficou em um grande perigo, caiu, veio a um grande perigo. Os homens romanos exclamaram, né? Berraram, disseram, gritaram: estamos em grande perigo, né? Mas os homens romanos foram fortes. E na cidade romana estava, né, era o Senado romano. Bons homens, né, estavam no Senado romano. Por isso, logo, o Senado romano fez um concílio, né, fez uma reunião, fez um plano, uma resolução, um conselho, né, tem todos esses significados. Mais frequência é traduzido como em sentido de uma reunião, tá? Criaram um ditador, né? Cincinnatus foi um homem bom, um homem forte. Em verdade, né? De fato, Cincinnatus foi um bom romano. Legati, né? Legatus, legado, os mensageiros, tá? Do Senado foram ao Cincinnati, né? Cincinnato. Não sei se existe a tradução exata para isso em português, né? Eu sei que existe uma cidade, né, nos Estados Unidos que se chama Cincinnati. Eu imagino que venha daqui. Bom, foram até ele, né? Cincinnatus estava, né, no campo, em Agris, né, nos campos, na área rural. Os mensageiros do Senado disseram que o exército romano estava em grande perigo, né? Disseram que o Senado criou Cincinnati ditador, ou seja, né? Fez a Cincinnati um ditador. Logo, por isso, né, por consequência, então, etc. Cincinnati, eu vou trazer como Cincinnati porque é o nome da cidade que me vem à cabeça, não permaneceu nos campos, né? Não permaneceu no interior, né? Na fazenda que ele estava. O Cincinnati foi ditador. Cincinnati veio com homens fortes. Cincinnati lutou com os ecos. Cincinnati venceu os ecos. Mas Cincinnati não permaneceu ditador. Cincinnati não queria grande poder. Cincinnati queria bons campos, né? Logo, Cincinnati veio ao Senado. Cincinnati disse no Senado que não queria grande poder. Cincinnati voltou de volta, né? Veio de volta, retornou para os campos. Agora, Cincinnati não é ditador. Ok. Agora vamos dar uma olhada na gramática. Opa, tremeu a câmera aqui. Pronto. Não coditemos. Desinências do nominativo. Temos utilizado as desinências do nominativo para o sujeito há algum tempo. Assim, vamos acrescentá-las para as 3 declinações que conhecemos. Tá. Então, no nominativo, temos 3 tipos de declinação, né? A, o S ou R, né? E uma que não tem no singular, mas tem só no plural, né? Aqui vimos as 3 declinações do ablativo, né? Em A, O, I ou E, is e ibus no plural. E aqui estão as 3 declinações do nominativo, né? A, us ou R, e aqui não tem plural, não tem singular. E, né, de nau, te, que eu falei essa injunção, tem som de E, né? I, né, de ani, agri, viri, e es, né? A terminação do plural. Dá uma olhada logo em seguida. Observe que não indicamos uma desinência para o nominativo singular da terceira declinação, né? Porque isso ocorre porque existe uma grande variedade. Precisamos aprender cada palavra como ela é. Então aqui existem várias terminações que vão ter esse plural em ES, né? Observe também que há algumas palavras que já tínhamos visto e que não se encaixam na tabela acima. Não se preocupe com elas agora. Veremos essas palavras mais tarde. Podemos usá-las facilmente sem conhecer tudo sobre elas. Mas vamos nos certificar de aprender o nominativo e o ablativo singular de cada palavra. Assim não será difícil lidar com elas, né? Tanto que eu botei no
no Duocards, né, na lista de palavras que eu tenho lá para aprender, do volume 1, aqui desse livro, eu botei a terminação, né, no ablativo, como é que elas terminam. Novidade aqui é a preposição ex, né? Observe que a preposição ex tem duas formas, e ou ex. Usa-se e antes de consoantes e ex antes de vogais, às vezes também antes de consoantes. Por quê? Porque a palavra original é ex, né? E é uma formulação tardia, tá? Então você pode falar, por exemplo, ex Jerusalém, né? Ex antes de vogais, então ex Jerusalém, de Jerusalém, né? Saiu de Jerusalém, veio de Jerusalém, venit ex Jerusalém. E eu posso falar, por exemplo, venit e... que mais? E Palestina, não sei. Pegar uma outra palavra, né? E Germânia, né? Veio da Alemanha. E Germânia, antes de consoante. Mas eu posso falar também ex-Germânia, né? Porque ex é a preposição originalmente e daí é como se depois começou a se falar antes de palavras que começam com consoante, né? Geralmente essa preferência pelo E vai ser quando a palavra que vier logo depois for uma começada com S, com X ou com, né, alguma consoante parecida com um X, né? Então, por exemplo, uma palavra com X seria, ou com S, né? Sparta. Sparta, por exemplo, é um bom exemplo. Ex-Sparta, vocês percebem que existe uma conglutinação aqui, uma confusão entre as duas palavras. Então eu falo Esparta, né? Ao invés de ex-Sparta. Ok? Essa é a ideia. E vamos terminar então, traduzindo, lendo e traduzindo, como sempre, o texto final. Vamos lá. Romani fortes viri fuerunt, quando punhaverum cum equis Romani vicerunt equos. Romani venerunt ex urbe ad Puniam, equi venerunt ex urbe ad Puniam. Horatius puniavit cum Etruscis, Etrusci etiam fuerunt viri fortes. Romani fuerunt in magno periculo postquam regem Tarquinium expulerunt. Romani fuerunt in magno periculo quando puniaverum cum equis. Sed Romani vicerunt Etruscos et equos. Cincinnatus fuit dictator Romanus, sed Cincinnatus non voluit potestatem magnam. Cincinnatus amavit Romam. Cincinnatus fecit consilium bonum. Cincinnatus non remansit dictator, plebs non remansit in urbe. Plebs non venit in scolam. Marcus venit in scolam cum Maria. Annius venit in scolam cum Maria. Fuit ne Marcus Annius? Maria dixi quod Marcus fuit Annius. Fuit ne Marcus rotundus? Tribuni plebis aboerunt magnam potestatem. Consules etiam aboerunt magnam potestatem. Sed consules et tribuni plebis non fuerunt viri mali. Fuerunt viri boni. In veritate fuerunt Romani fortes. Exercitus Romanus etiam fuit fortis. Viri fortes fuerunt in exercitu. Horatius stetit in ponte. Pons cicidit in aquam, Horatius etiam cicidit in aquam. Porci non ciciderunt in aquam. Porci non amaverunt aquam. Etiam Annius non cicidit in aquam. Sed Annius albus fuit. Porci non albi fuerunt. Bom, traduzir, cada um pode fazer o seu trabalho. Vamos dar uma olhada aqui. Toda forma juntos. Os romanos eram, pois, homens fortes, né? Foram, pois, homens fortes. Quando lutaram com os ecos, os romanos venceram aos ecos. Os romanos vieram da cidade para a batalha, para a guerra, para o embate, né? Os ecos vieram da cidade para a batalha. Horácio lutou com os etruscos. Os etruscos também foram homens fortes. Os romanos foram em um grande perigo,
depois que o rei Tarquínio, depois que expulsaram, né, o rei Tarquínio. Os romanos foram em grande perigo quando lutaram com os ecos, mas os romanos venceram os ecos, os etruscos e os ecos. Cincinnati foi ditador romano, mas Cincinnati não quis grande poder. Cincinnati amou Roma. Cincinnati fez uma boa reunião, um bom conselho, um bom plano, poderia ser tudo isso. Cincinnati não permaneceu ditador. O povo, a plebe, ou os plebeus, o povo aqui, porque está no singular, vamos traduzir no singular para ficar melhor. O povo não permaneceu na cidade. A plebe, o povo, não veio para a escola. Marcos veio para a escola com Maria. O cordeiro veio para a escola com Maria. Foi Marcos um cordeiro? Maria disse que Marcos foi um cordeiro. Foi Marcos redondo? Os tribunos da plebe, né, vimos sobre eles no capítulo anterior, tiveram grande poder. Os cônsules também tiveram grande poder. Mas os cônsules e os tribunos da plebe não foram homens maus. Foram homens bons. Em verdade, de fato, né, foram romanos fortes. O exército romano também foi forte. Homens fortes estiveram, aqui, fica melhor, no exército. Horácio estava de pé, né, na ponte, a ponte caiu na água, Horácio também caiu na água. Os porcos não caíram na água, os porcos não amam água. Também o cordeiro não caiu na água, mas o cordeiro era branco. Os porcos não eram brancos. Ok. Todo esse texto aqui é bem dislexo, nada a ver com nada, mas a ideia é justamente repassar vocabulário e estruturas de frases que a gente viu anteriormente. Então, é ser repetitivo mesmo para a gente aprender, tá? Chato, talvez um pouquinho, mas é assim que aprende geralmente com repetição, né? E quanto mais repetição, mais fácil, pelo método natural, pelo menos. Ok? Então, até a próxima aula, que vai ser a Lectio Septima. Deus abençoe.